escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Haja luz na sua vida, haja luz na sua casa, haja luz. Luz
Olá, irmãos. Chegamos a mais um fim de semana, chegamos a mais uma oportunidade de estudarmos a Bíblia através da Escola Dominical Virtual. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer uma oração pedindo o encaminhamento do Senhor e a sabedoria para entendermos o texto bíblico e a palavra dele para nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã, uma tarde, um dia que o Senhor nos reservou para estudarmos a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de tê-la em nossas mãos, no nosso celular, de uma maneira tão fácil hoje em dia, Pai, na língua que nós entendemos, mas nós te pedimos, Pai, que mais do que isso, o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para compreendermos a Tua vontade, a Tua palavra para nós hoje. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, cada família, onde estiver, Pai. Que esse vídeo seja uma bênção, Pai. Essa palavra do Senhor seja uma bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos abrir hoje a Bíblia. O texto de hoje, João capítulo 12. Eu convido você a interromper o vídeo, tá? E ler o trecho que vai do versículo 20 até o versículo 36. É o trecho que nós vamos conversar hoje. Então, dê uma pausa aqui no vídeo, leia esses versículos e depois você volta para a gente poder conversar sobre ele. Então, agora que você já leu essa passagem, o trecho de João do capítulo 12, né? Do 20 ao 36. É continuação ali da entrada triunfal que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos voltar a falar sobre essa leitura que o povo faz sobre a missão de Jesus, comparando duas perspectivas, tá? Que é o que vai aparecer, o que aparece nesse texto de hoje, o que já apareceu na semana passada, né? Existem dois Messias na prática, né? Messias, lembrando, é a expressão que os judeus usam para o esperado, né? A palavra Messias quer dizer ungido. Então, é aquele rei prometido durante o Antigo Testamento que os judeus vão esperar numa perspectiva, mas que Jesus se mostra numa outra perspectiva. Então, a gente poderia chamar assim que seria o Messias dos sonhos dos judeus, aquele com que eles sonhavam, e o Messias real, que é o que Deus mandou. E nós vamos ver que há uma diferença nessa perspectiva, mas não uma decepção, pelo contrário, mas que isso João vai nos mostrando que é uma compreensão que vai acontecendo progressivamente para eles, discípulos, os apóstolos, mas que para o povo ainda é uma coisa muito confusa, como nós vamos ver no texto de hoje. Então, o texto, especificamente, a gente pode dividir em duas partes, esse trecho que a gente leu. A primeira que vai ali até o versículo 22, do 20 ao 22, e depois o restante dele até o 36. Então, esse primeiro trecho relata que havia gregos em Jerusalém. A gente tem que lembrar que nós estamos na semana da Páscoa, naquele período de preparação do povo para a Páscoa, que é uma das festas principais, que a cidade de Jerusalém está absolutamente lotada. É possível que houvesse mais de 2 milhões de pessoas vivendo na cidade nesses dias, nos dias que antecedem a Páscoa. Isso é um número enorme para os nossos dias. Vocês imaginam, então, para aquele tempo em que as cidades eram bem menores, as cidades eram cercadas e tal. Então, há um volume de gente realmente muito grande na cidade. E havia pessoas também estrangeiras, pessoas que os judeus chamavam de goi, ou de gentios, que é a palavra que está nas nossas Bíblias, que são os não-judeus, que são, para os judeus são povos inferiores, nós somos gentios. Mas havia esses outros povos, e a gente tem que entender uma questão do contexto ali. Por causa de
daquelas situações no Antigo Testamento, dos exílios, né? O exílio assírio, o exílio babilônico, e também de coisas que foram acontecendo no período intertestamentário, né? Aqueles 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início de Mateus, no Novo Testamento. Nesses 400 anos, o povo passou sendo escravizado e em revoltas e tal, para diversos povos, e isso foi uma coisa que motivou uma certa dispersão do povo judeu para diversas outras nações. Então, parte dos judeus não moravam mais na Terra Prometida, que era o nome que eles usavam para Canaã, né? Para Palestina, para a região ali da Judéia. Muitos já tinham emigrado e ido morar em outras regiões, mas mantinham a religião, os hábitos, etc. Se mantinham separados, inclusive, dos outros povos, em termos dos seus hábitos. Mas que isso servia, de uma certa maneira, para que os outros povos também conhecessem o Deus do Antigo Testamento, né? O Deus de Israel. Então, há gregos na festa em Jerusalém. Nós podemos pensar, numa perspectiva mais parecida com hoje, que esses gregos fossem simplesmente turistas, né? Pessoas que vão ver a festa. É possível que fossem. Tá? Os gregos realmente foram a primeira nação que tinha hábitos mais ou menos desse tipo, assim, de um certo turismo, de conhecer as outras culturas, as outras nações. Mas o que nós vemos na nossa Bíblia é que não eram somente turistas, né? Na minha versão diz que gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar, tá? Então que já vinham adorar a Deus. Em outras versões está usando a expressão tementes a Deus, que é uma expressão até bem comum no Novo Testamento. Quando fala de estrangeiros que não são judeus, que não se circuncidaram, né, que não fizeram todos aqueles rituais para se tornarem judeus, mas temem a Deus e adoram a Deus. Havia inclusive um espaço no templo, nós falamos disso em outros momentos já, que é o pátio dos gentios, que era o espaço onde os gentios podiam ir adorar a Deus. Eles não podiam entrar além desse pátio, né, na parte mais interna do templo, mas naquela parte podiam. Então, até por causa desse espaço, né, do pátio dos gentios, se você ler lá em Lucas, capítulo 19, os versículos 45 a 48, tem um fato que é bem conhecido, mas que não está relatado em João, no Evangelho de João, que é a purificação do templo, né, que acontece mais ou menos nesses dias aqui também. Logo depois que Jesus entra em Jerusalém, que ele vai ao templo e expulsa os mercadores, né, que estão ali desrespeitando o templo, né, fazendo seus comércios e tal, num lugar que era sagrado. E pelo que a gente sabe da história e tal, das informações sobre o templo, esses mercadores ficavam no pátio dos gentios. Então, os gentios viram toda aquele movimento de Jesus, né, com chicote e tal, e expulsando e falando em alta voz e tal. Então, é possível que até esses gregos fossem pessoas que estivessem no templo, viram Jesus fazer aquilo e querem ver Jesus. Querem conversar com Jesus. Então, que eles teriam se interessado por esse Messias que está ali, né, se apresentando. E Filipe e André, os discípulos, né, levam essas pessoas a Jesus. Um fato interessante, porque Filipe e porque André, né, eles são de Betsaida, que é uma região bem ao norte de Israel, na Galileia, que é muito influenciada, né, pelas culturas estrangeiras em geral, mas pela cultura grega também. Filipe é um nome grego, talvez tivesse alguma relação na sua família e tal, e os gregos se sentiram à vontade de chamá-lo, né, por essa proximidade, talvez. E André também é dessa cidade, né? André e Pedro também são dessa cidade, então é possível, inclusive, que fossem amigos, tal. Filipe chama André ali para ir junto, tal. É um relato interessante para a gente ver que, inclusive, pessoas de outras nações, já é uma indicação, né, de que pessoas de outras nações vinham buscar Jesus. Que o evangelho não era apenas para esses judeus, que, inclusive, vão rejeitá-lo logo mais, né? A partir do versículo 37, que nós não vamos estudar hoje, mas
a partir desse próximo trecho, fica evidente, né, pelo relato de João, que o povo não crê em Jesus como sendo o Messias. Pelo menos a grande maioria do povo não crê e rejeita Jesus, e aí nós estamos caminhando já para o Calvário, né? O mais interessante que nós vamos nos aprofundar mais, é que a partir do versículo 23, Jesus dá uma resposta, tá? Para essa procura dos gregos. E talvez para toda aquela multidão que está ao redor dele ali. Jerusalém realmente está muito lotada, nós falamos disso na semana passada. Há uma multidão que cerca Jesus sempre. E daí Jesus dá uma resposta. E essa resposta é um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo não é uma contradição. Não são coisas que se negam, né? Paradoxo são coisas contrárias que se complementam, tá? Então, o que eu quero dizer nesse trecho com paradoxo, tá? Jesus vai falar sobre vida e morte, sobre ser honrado e se humilhar. São coisas que aparentemente são contrárias, mas que na fala dele vão justamente uma explicar a outra, tá? Então, é um trecho que nos traz muitos elementos. Há vários versículos, inclusive, que são conhecidos individualmente nesse trecho, mas a gente precisa conhecer o trecho como um todo, né? E aí eu vou puxando algumas coisinhas, alguns comentários, como eu tenho feito nas outras aulas, para a gente percebendo o contexto geral. Vocês já leram o texto todo, então eu vou pontuar algumas questões, ok? A primeira dessas questões é o uso da palavra lá no versículo 23, da expressão, né, o Filho do Homem. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. O que quer dizer Filho do Homem? Tá? Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em outra passagem, lá no Antigo Testamento, em Daniel, tá? No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, e eu vou ler para vocês acompanham comigo, os versículos 13 e 14, tá? Então, Daniel 7, 13 e 14. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus usa a expressão Filho do Homem, ele está se referindo a essa passagem, ao capítulo 7 como um todo de Daniel. O povo entende isso, é um trecho conhecido pelos judeus, bem conhecido. E Jesus está fazendo essa referência. Em outros momentos nós já vimos isso, né? Ele usa trechos do Antigo Testamento que o povo conhece para se associar a esse trecho, né? Então, ele usa esse trecho de Daniel. O capítulo 7 é uma visão de Daniel, uma visão no mesmo estilo do Apocalipse, tá? Em que o próprio João, aqui, o evangelista, tem visões, né? Guiado pelo anjo do Senhor. Daniel também tem visões desse tipo. E ele, inclusive, nos próximos versículos ali, a partir do versículo 15, ele explica, né? Ele recebe a explicação dessa visão, que tem a ver com o futuro do povo de Israel e o futuro da geopolítica, né? A política do mundo naquele período. E na passagem, o Filho do Homem, essa pessoa, alguém semelhante a um filho de homem, vem do céu para governar a terra, em oposição a 4 animais anteriores. Tá? Na visão, Daniel tinha visto 4 animais, que simbolizam, pela leitura que nós fazemos, inclusive da interpretação ali, 4 grandes impérios, tá? Que dominariam o mundo. E após esses 4 grandes impérios, viria esse alguém semelhante a um filho de homem. Esses 4 grandes impérios, existem discussões teológicas, tal, não cabe aqui a gente ficar aprofundando isso,
Mas, em geral, a maioria dos intérpretes entende que se referem aos 4 grandes impérios que têm ali sua história durante a vida de Daniel e logo em seguida até a chegada de Jesus, e que esse filho de homem é Jesus, né? Nós percebemos isso pela própria associação que Jesus faz. Então, esses 4 impérios seriam a Babilônia, que levou o povo, né, o reino de Judá, para o exílio. A Média e a Pérsia, ou o Império Medo-Persa, que é um império conjunto, são 2 nações que dividem o poder, dominam a Babilônia, e Daniel está falando justamente no período desse Império Medo-Persa. Ele nasceu e começou o seu trabalho de profeta, vamos dizer assim, durante o Império Babilônico, e agora ele está durante o Império Medo-Persa. E os 2 próximos grandes impérios são o Império Grego e o Império Romano. Tá? São os grandes impérios desse período que vão dominar aquela região do mundo. E durante o Império Romano, Jesus chega. Tá? Mas há algumas coisas importantes aí. Porque no final lá do versículo 14, fala que o domínio desse Filho do Homem é eterno. Não terá fim e o seu reino jamais será destruído. O que aconteceu na leitura que o povo judeu fez desse texto de Daniel? Se estabeleceu no meio do povo um sonho, um desejo mesmo, um sonho no sentido assim, de uma expectativa, né? De que o Filho do Homem, o Messias, aquele prometido, seria um líder político. E que fizesse de Israel um poder político. Algo que Israel nunca foi na sua história. Por mais que durante o reinado de Davi e de Salomão o reino tenha sido forte, tenha sido muito respeitado entre as nações à sua volta, a fama do reino de Israel, especialmente durante o governo de Salomão, chegou a regiões muito distantes. Né? Era um reino conhecido e respeitado e tal. Era um reino poderoso nesse sentido, mas nunca se tornou um império. Nunca dominou outras nações. Teve dificuldade, inclusive, para conquistar Canaã mesmo, né? Por causa do seu pecado, não expulsou todos os povos, e daí conviveu com os filisteus durante muitos séculos. Conviveu com amorreus, com os moabitas, com os edomitas, povos que deveriam ter sido expulsos, nunca foram expulsos, e ficaram ali atrapalhando, inclusive levando o povo a adorar outros deuses e tal. Então, Israel nunca se tornou uma potência. E essa profecia ali de Daniel fazia com que, durante ali aqueles 400 anos do período interbíblico, e nesse período em que Jesus está falando, que o povo criasse essa expectativa de que Israel fosse um poder político maior do que esses 4 grandes impérios que subjugaram, todos eles subjugaram a Judéia. Então que houvesse essa ideia de um império mundial dominado pelos judeus, né? Criado pelos judeus, que eles se vingassem dos seus inimigos, que eles se vingassem desses outros povos, né? Essa era a expectativa que o povo tinha. Esse era o Messias dos sonhos de grande parte do povo, tá? A gente sabe que há exceções, né? Aqueles discípulos de João Batista que se tornam discípulos de Jesus, por exemplo, André, o apóstolo André, né? Eles já tinham essa compreensão de que o Messias não era um líder político, nesse sentido. Também nós lemos lá em Lucas, né, a história daquele ancião, Simeão, e também de Ana, aquela senhora viúva, que louvam a Deus no pátio lá do templo, quando os pais de Jesus levam a criança, né, ao templo, né, Jesus criança ainda. O hino que eles cantam de louvor e tal, eles entendem que Jesus não será um líder político. Eles entendem que o papel do Messias é um papel muito mais espiritual,
e para além de Israel, é para as outras nações também. Mas vamos dizer assim que essa não é a compreensão normal do povo, tá? Da maior parte do povo. Quando Jesus diz então que o Filho do Homem, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, esse ser glorificado, os judeus entenderam império, entenderam nós seremos uma potência. Jesus Cristo quis dizer cruz. E ele vai explicar isso durante os próximos versículos. E há um problema aí. Há uma dificuldade de compreensão enorme. Os judeus estão entendendo uma coisa que não é aquilo que Jesus está dizendo. E Jesus vai enfatizar isso, que não é isso que ele está dizendo. Então, esse paradoxo, então, essa mudança da forma de pensar, da forma de se entender o que seja o Messias, Jesus descreve nesse trecho que nós lemos, né? É uma verdade que ele já falou em diversos trechos do Evangelho. Vocês vão ler algumas coisas aqui e vocês vão lembrar lá do Sermão do Monte, que provavelmente foi bem no início do seu ministério, né? Ou de outros momentos em que ele ensina os seus discípulos, né? De uma forma um pouco mais próxima. E aqui ele reforça isso diante agora de uma multidão mesmo, já bem nos últimos dias do seu ministério, e relacionando essa mudança de forma de pensar, de paradigma, com aquilo que eles vão ver nos próximos dias, que é o sacrifício de Jesus mesmo. A morte de Jesus sendo realizada justamente na Páscoa. Então, relacionando o papel de Jesus ao papel do Cordeiro da Páscoa, que era sacrificado ali no lugar do povo, né? O sacrifício do templo lá, em que o animal era sacrificado no lugar do pecador, né? Então, Jesus está fazendo essa ponte, essa relação, que obviamente os discípulos vão entender apenas depois, né? E o próprio João e os outros apóstolos dizem isso, né? Que eles vão entendendo isso quando Jesus é glorificado. Ou seja, quando ele é morto e ressuscitado, né? Eles não entendem isso de primeira. Mas ali, três né, partes dessa verdade central que Jesus está dizendo estão ali entre o versículo 24 e o versículo 26. A primeira parte é que a vida só chega através da morte. Isso se relaciona lá com o problema do Éden, né? No pecado, no momento do pecado, nós recebemos o salário do pecado, que é a morte. Isso Paulo explica muito bem depois, né, nas suas cartas. O pecado gera a morte. A forma da gente viver e ser salvo dessa morte é o sacrifício de alguém no nosso lugar, porque senão nós temos que morrer. Então, a vida, a nossa vida, só chega através de alguma morte. Antes era da morte dos animais ali, de uma forma assim, simbólica e que não era perfeita, né, incompleta, mas a partir do momento que Jesus Cristo, Deus homem, vem e se sacrifica, a vida para nós chega. A segunda parte é que quem entrega a sua vida vai preservá-la para a vida eterna. Isso tem uma série de implicações para nós, né? Implicações práticas. Quando eu entrego a minha vida em favor de outros, da mesma forma que Jesus entregou a sua vida em favor de outros, quando eu sigo esse exemplo, eu preservo a minha vida para a vida eterna. Também no sentido de a gente, como Paulo fala lá, né, o nosso velho homem morrer e a gente ter uma nova vida em que Cristo é a nossa vida. E o nosso papel, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade é servir as outras pessoas. Também tem uma terceira conotação que para nós pode parecer um pouco distante, porque a gente não vive um tempo histórico e num lugar em que isso acontece propriamente. Mas existem outros lugares do mundo em que isso acontece hoje, e durante toda a história da igreja aconteceu, que é o martírio, né? Como Estevão, por exemplo, na própria Bíblia, ou como Tiago, como todos os outros apóstolos, né? Que são mortos por não abrirem mão de servir a Cristo, né? Então, eu perdi a minha vida, a vida terrena, a vida mortal, mas nesse martírio ganhei a vida eterna.
Há muitos relatos, e é muito interessante ler essas histórias dos mártires, em que eles estão na fogueira, por exemplo, queimando, e um dizendo para o outro, né? Ó, daqui a pouco nós vamos jantar com Cristo, e felizes, e louvando a Deus, porque sabem que estão perdendo a sua vida terrena, mortal, mas estão conquistando a vida eterna. Então, é uma outra implicação dessa verdade. E uma terceira, que nós já vimos em diversos momentos, nós vamos voltar a ver no próximo capítulo, né, no capítulo 13, é essa perspectiva de que a honra é conquistada pelo serviço. Porque eles têm a expectativa de vamos ter um império, vamos conquistar o mundo e vamos ser servidos pelos outros. Né? E Jesus muda essa perspectiva. Que o reino dele é um reino de serviço, em que nós nos entregamos pelas outras pessoas. Então, eu sirvo meus filhos, eu sirvo a minha esposa, e essa é a realização da minha honra, da minha vocação, como marido, como pai. Eu sirvo a igreja, os irmãos da igreja, eu sirvo as pessoas que convivem comigo, meus vizinhos, as pessoas que estão à minha volta, e isso é a realização do meu papel como cristão. E isso é o que me traz honra, é o serviço às outras pessoas. Então, Jesus muda bem a perspectiva do que aquela audiência, aquelas pessoas estavam esperando. Os homens, em geral, veem a glória como conquista, como poder, como direito de governar. Jesus via a glória como uma cruz. E isso, até para nós, hoje, 2000 anos depois, é difícil de entender. Né? É difícil de entender, talvez não, mas difícil de aceitar isso como uma realidade para a nossa vida. Né? Ali, só para encerrar, tá? Nos últimos versículos, ali no versículo 31 e 32, Jesus fala sobre a cruz especificamente. Então, quando ele cita ali, quando eu for levantado da terra, né? Tem dois efeitos, né? A cruz tem dois efeitos. Um é que o príncipe deste mundo será expulso, e foi expulso na cruz. Tá? Ele ainda está aqui porque ele é um usurpador. Porque ele é um mentiroso, porque ele é um ladrão. E Jesus expulsou ele naquele primeiro momento, e na história está acontecendo, a história está acontecendo até o momento daquela consumação em que Satanás será definitivamente destruído. Esse processo já está acontecendo, por mais que a gente, que tem uma visão muito reduzida, muito pequena, às vezes não perceba isso como um todo. Mas a Bíblia está dizendo, lá na cruz aconteceu algo. E isso está acontecendo numa linha do tempo até a consumação, que é o momento em que Jesus volta e Satanás é definitivamente destruído. Isso é uma das consequências. A outra consequência é que todos... Ali no versículo 32 está assim, ó. Atrairei todos a mim. Isso quer dizer que todas as pessoas serão salvas? Não. A palavra todos ali quer dizer todos sem distinção. Pessoas de todas as nações, homem, mulher, escravo, livre. Aquilo que Paulo depois vai descrever também nas suas cartas. Mas de uma certa maneira é todos. Porque tudo se refere ao rei do universo. Tanto os que serão salvos quanto os que serão condenados. Todos estarão diante do Rei do Universo. Então todos serão atraídos a Jesus por causa da cruz. Tá? E a pergunta no versículo 34. A multidão disse, entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? O povo entendeu que Jesus estava relacionando com Daniel. Porque eles, inclusive, entenderam que o Filho do Homem viveria para sempre. Né? O Cristo, o enviado, o Messias, viveria para sempre. Mas Jesus está dizendo que isso passa por uma morte. Que isso passa por ele ser levantado. E é o tipo de morte que era a cruz. O Messias conquistador dos judeus é uma imagem sobre a qual os estudiosos escrevem livros. Mas o príncipe de amor na cruz é um rei cujo trono está instalado para toda a eternidade nos corações dos homens. Isso é uma citação desse livrinho aqui, que é o livrinho que nós temos usado para preparar as aulas, que é de um
homem chamado William Barclay, que é a diferenciação que Jesus está fazendo mesmo. O Messias, da mente dos judeus, não tem como ser eterno, né? Seria um rei como qualquer outro rei, até como Davi, o rei mais poderoso, poderia ser como qualquer rei da história, mas não é eterno. Jesus está falando de um reino que será sim eterno, que é eterno, que já existe antes e que existirá para todo sempre, e que é baseado nesse serviço, nesse amor, nessa entrega. É uma perspectiva que é muito forte para a igreja hoje, porque o reino espiritual de Jesus se estabeleceu inicialmente na cruz. E ele se realiza em nós, na igreja. A igreja ao redor de todo o mundo, seja nos confins lá do menor país, do país mais pobre, no lugar mais isolado do mundo, até as grandes cidades, onde houver cristãos, onde houver filhos de Deus, ali está instalado o reino de Deus. Mas esse reino de Deus vai se consumar um dia, né? Lá no último dia. Então, a morte de Jesus é a inauguração do reino. É a inauguração do reino que é eterno. Tá? E a sua consumação vai acontecer no momento em que Jesus volta. E para nós é fundamental isso. Nós somos o reino de Deus, instalado na terra. Então, tendo essa perspectiva, fica a admoestação ali, a chamada de Jesus no versículo 36. Creiam na luz enquanto há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Se você ainda não crê na luz, nesse sentido, se você ainda não crê em Jesus como sendo o rei do universo, aquele que inaugurou o seu reino numa cruz, sendo levantado, sendo morto, em oferta diante de Deus, oferta de sangue diante de Deus no nosso lugar, creia nesse momento. Porque nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o momento em que esse reino será manifesto permanentemente, de uma forma completa aqui na Terra. Neste momento em que o reino chegar, não haverá mais a luz para você crer. Nesse momento, serão trevas e ranger de dentes. Né? É algo que nós precisamos levar muito a sério. Creia na luz enquanto ainda há tempo. Porque haverá um dia, e a gente não sabe quando será, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 minutos, não haverá mais tempo. Essa é a chamada de Jesus. Que muitos judeus ali não entenderam, nós vamos ver isso a partir, né, na continuidade dos nossos estudos. Mas essa mensagem tem salvado a vida da igreja nesses 2000 anos. E na verdade já salvava, inclusive antes de Jesus, pela esperança que os servos de Deus tinham nesse dia, nesse momento, na cruz. Creia em Jesus enquanto há tempo. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. A partir da próxima semana teremos as aulas com o diácono Leandro. Que Deus abençoe este momento.